Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Vida Mental. Vou falar para vocês um pouco sobre como ajudar os familiares de idosos que têm demências, por exemplo, o Alzheimer, como ajudá-los a treinar a atenção desse idoso, como ajudá-lo a resgatar um pouco dessa atenção que já tem algum prejuízo, ou então como retardar a perda em relação à atenção, tá? Em relação à função cognitiva e da atenção. Claro, né, gente? A gente não está falando aqui de uma cura da demência, de uma cura do Alzheimer, tá? É claro que a capacidade aí da atenção ela vai sendo prejudicada ao longo do tempo, né? É uma das perdas da demência, né? Porém, quando a demência ainda está num estágio leve, né? Quando o Alzheimer ainda está num nível leve de gravidade, é possível fazer algo para que esse idoso tenha uma melhor qualidade de vida. É possível fazer algo para que esse idoso consiga preservar a sua atenção num certo nível, né? Por mais tempo. Então, é importante se preservar a atenção, por quê? Porque promove uma maior autonomia desse idoso, né? Se a atenção dele fica muito prejudicada de imediato, ele já vai ficar incapaz para fazer certas atividades da rotina, da vida diária, né? Que requer muita atenção, né? Na verdade, qualquer atividade que exija um pouco de foco, qualquer atividade que seja um pouco mais longa, já está sendo necessário a atenção, né? Para que o idoso consiga fazer a tarefa do começo ao fim, tá? Então, a gente precisa diferenciar também um pouco a diferença entre memória e atenção. Então, a memória vai ser realmente a pessoa conseguir guardar, né, em sua mente as informações que ela capta do meio ambiente. A atenção tem a ver com a sustentação do foco, né, realmente durante toda a atividade, né? O quanto essa pessoa consegue realizar uma atividade sem se desviar, sem se distrair, ok? Então, é claro que até para a gente conseguir preservar um pouco mais a memória desse idoso, é importante a gente conseguir fazer com que ele tenha uma atenção mais consistente. Por quê? Se o idoso não consegue prestar atenção naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está vendo, naquilo que ele está ouvindo, ele também não vai conseguir reter essas informações na memória. Beleza? Deu para entender um pouquinho? Então, da importância da gente treinar a atenção. Também, outra importância que às vezes a gente esquece é que se a gente não treina a atenção do idoso, ele também vai estar exposto mais a riscos, né? Então, o idoso que está muito distraído, tal, ele pode bater em algum objeto, se machucar, cair, se ferir, por exemplo, no fogão, pode acabar ferindo os outros por não ter prestado atenção em alguma coisa, né? E também pode ter prejuízo aos outros, que não só de acidentes, mas acabar não cumprindo com alguma atividade que precisava ser cumprida na sua rotina, ok? Então, a família sendo a fonte primária de apoio aí do idoso em geral, tá? A gente sabe que em algumas famílias não é realmente os parentes que são os cuidadores desse idoso, né? Mas em geral a família, então ela pode ser agente reabilitador, ou seja, ela pode ajudar esse idoso a treinar a sua atenção, ok? Isso é super interessante, principalmente quando essa família ela é mais presente, quando essa família consegue acompanhar esse idoso cotidianamente, tá bom? Quando vocês buscam um profissional da saúde, ele vai tentar aí fazer um programa para que esse idoso seja estimulado em sua atenção de acordo com as características dessa família, de acordo com o que é esse convívio familiar, como é essa relação com o idoso, ok? Então, quando você busca um profissional da saúde, que é super importante, na verdade é essencial, ele vai fazer um programa aí mais específico para a família específica que ele está atendendo, ok? Então, vamos aos exercícios que são bem interessantes. Bom, um primeiro exercício que a família pode fazer é pedir para que esse idoso conte o que ele assistiu, né? A gente sabe que muitos idosos gostam de passar grande parte do tempo assistindo televisão, vídeo, ou mesmo lendo, né? Então, a atividade é a gente pedir para que ele conte o que ele assistiu, o que ele leu. Por quê? Assim a gente evita que esse idoso apenas vegete na frente da televisão ou que ele leia automaticamente o livro sem de fato absorver, sem de fato estar atento ao que ele está fazendo. Quando a gente pede para ele contar, ele vai ter que antes prestar atenção no que ele está vendo, né? Para ele poder depois contar para a gente. Então, é uma das ideias aí para você treinar a atenção com o idoso.
Outro ponto seria pedir para que ele leia em voz alta, porque para ele ler em voz alta ele precisa se manter atento no texto, né, para que ele não pule nenhuma parte, para que ele consiga ler o texto inteiro. Então é outra atividade que é muito benéfica para se treinar a atenção. Outra atividade seria realizar jogos, né? Porque os jogos eles têm começo, meio e fim. Ele exige aí, claro, outras funções cognitivas que não só a atenção e que já é extremamente benéfico para esse idoso, mas vai exigir que esse idoso esteja constantemente focado para conseguir atingir o objetivo do jogo ou para vencer o jogo. Então é bem interessante. Normalmente os idosos gostam de jogar algumas coisas, alguns jogos, né? Então, quanto mais o idoso gostar do jogo, mais provavelmente ele vai ficar atento, porque a atenção também tem um pouco a ver com a questão do interesse. Aquilo que a gente tem mais interesse, mais atenção a gente consegue dedicar. Outro exercício que é bem legal, bem bacana, é pedir para que esse idoso escreva uma carta, porque a carta também tem começo, meio e fim, e esse idoso tem que estar focado para que consiga fazer essa tarefa por completo. Ou escrever um e-mail, que é mais bacana ainda, porque daí ainda por cima a gente está ajudando esse idoso a se manter conectado com as atualidades, né? Com as ferramentas que a gente tem atualmente, o que é bem interessante para ele realmente estar incluído as nossas novidades, né? Ou então a gente pode pedir para fazer a autobiografia. A autobiografia eu citei como um exercício para treinamento de outras habilidades, né? Mas aqui também vale muito a pena, porque também, para ele escrever a sua própria autobiografia, ele tem que, além de resgatar as informações em sua memória, ele tem que estar atento para que faça sentido, para que tenha uma coerência ali em sua história contada, tá? Então, a autobiografia ela é um exercício interessante, porque normalmente com uma demência leve, né, no início de uma demência, o idoso ele ainda tem preservado muito de sua história passada, né? Então, é um exercício que geralmente eles gostam muito de fazer. É claro que às vezes podem mobilizar alguns sentimentos nesse idoso por conta de lembranças doloridas, né? Mas o apoio familiar pode suprir isso, ou mesmo o acompanhamento do profissional da saúde. A gente também pode pedir para que ele encontre um objeto no meio de vários outros objetos, né? Que pode ser tanto objetos concretos, reais, né? Como dentro de uma figura, né? Existem alguns jogos, inclusive jogos que são infantis, né? Que tem imagens com diversas figuras e você pede para que ele encontre uma específica, né? Então é bem interessante. Então pode ser tanto com objetos concretos como com imagens. E também pedir para que ele acerte o objeto descrito. Então, a pessoa pode ir descrevendo um objeto e esse idoso tem que prestar atenção, porque ao final ele vai ter que adivinhar que objeto que esse familiar está descrevendo, né? Então, por exemplo, é um objeto que geralmente é de vidro, que tem uma alça, que é cilíndrico e que a gente pode colocar líquido dentro. É uma caneca, né? Então, teve que prestar atenção para conseguir descobrir que é uma caneca. Gente, isso parece um milagre, né? Então, será que só fazendo essas atividades o idoso vai resgatar a atenção? Claro que não é do dia para a noite, ok? E não é cura, beleza? Então, a gente vai ter que ter uma certa persistência para que esse idoso tenha condições de fato, treinar a atenção e realmente desenvolver a sua atenção. Então, o familiar deve treinar, fazer esse tipo de exercícios e outros que ele pode perguntar para o profissional da saúde que acompanha o idoso, ou mesmo criar algumas outras atividades que tenham a ver com a atenção. Eles vão ter que treinar isso com o idoso por meses, tá? De preferência todos os dias, cotidianamente, ou melhor ainda se for várias vezes ao dia, claro, sem cansar e sem frustrar o idoso, ok? Mas a gente vai ter que treinar isso constantemente para que de fato ele consiga fixar esse novo aprendizado, para que ele consiga realmente praticar e desenvolver a sua atenção. É muito interessante a gente treinar a atenção com o idoso para que ele se sinta mais seguro nas atividades do dia a dia, porque ele não consiga... porque muitas vezes o idoso ele acaba deixando de fazer algumas coisas não por conta da memória, mas por conta da atenção, né? Então ele poder diferenciar e ele conseguir perceber que ele está mais atento às situações é super bacana para ele, muitas vezes melhora a autoestima, melhora a sua autonomia, tá? Também muitas atividades que o idoso
vai deixando de fazer porque vem sentindo prejuízo em sua atenção, ele pode resgatar, né? Então, por exemplo, às vezes ele deixou de ler porque ele não está conseguindo se manter atento à leitura. Então, a gente começa a estimular que ele leia em voz alta, a gente vai estimulando que ele foque na leitura de pouco em pouco, e ele vai podendo, por exemplo, voltar a ler, que pode ser uma atividade que para ele era muito prazerosa. Também vai melhorar outros aspectos cognitivos, né? Porque quando a gente treina um aspecto, como a atenção, a gente automaticamente está treinando outros aspectos, como a memória, como a capacidade de resolver problemas, de planejamento, de comunicação, tá bom? Então, excelente fazer esse treinamento com os idosos. Vai gerar, sim, uma certa independência desse idoso, que é muito bacana, né? Ele mais atento, ele consegue desempenhar melhor no dia a dia dele. Vai melhorar o humor por conta das consequências positivas do treinamento, tá? E a comunicação também melhora, né? Porque muitas vezes para a gente conseguir treinar essa atenção, a gente vai ter que ter um diálogo mais próximo com esse idoso. E a família, claro, vai ter diversos benefícios, tanto com a autonomia um pouco maior, né, desse idoso, mas também pela satisfação de ver a melhora desse idoso. Okay? Então, muitas vezes a família vem se sentindo frustrada com as perdas cognitivas desse idoso. E quando consegue treinar alguma habilidade e ver os resultados, pode ser algo que vai manejar esse sentimento de frustração, de ansiedade, de medo, né, da própria família. Bom, pessoal, era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clique em gostei, deixem seu comentário. Se quiserem acessar mais vídeos da Vida Mental, assine o nosso canal no YouTube, youtube.com/Vida Mental. E se quiserem saber conteúdos mais profundos, acesse o nosso canal na Eventials, o link está aqui embaixo. Ok? Muito obrigada!